mais uma vez, uma boa noite a todos. Mais uma vez, um feliz ano, um feliz 2018 a todos. E que estejamos realmente juntos no decorrer desse nosso ano. E para começar, lá vem a responsabilidade de passar para vocês mais um... É claro que vocês já conhecem, mas este ano... Nós estamos, o ano passado, quem esteve conosco, nós estudamos um pouco do livro dos Espíritos. Então, algumas coisas, alguns capítulos do livro dos Espíritos. Este ano, nós vamos voltar, como nós já havíamos feito, por Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos começar a ver as parábolas, que, de certa forma, são maneiras simples de Jesus passar o conhecimento, passar aquilo que ele queria, de fácil, às vezes de fácil entendimento, às vezes não, dependendo da parábola, mas esta em particular, vocês já sabem, nós inclusive já até foi falada aqui, já foi colocada aqui para vocês, que é do Lázaro e do homem rico, né? Mas antes de nós entrarmos nesta parábola, antes de nós discorrermos um pouquinho sobre ela, este capítulo é o capítulo 16, faz favor, Ju, é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos falar a parábola do mal rico, tá? Antes de nós entrarmos um pouquinho, diretamente na parábola, eu resolvi abordar com vocês um pouquinho do que fala neste capítulo sobre a riqueza, sobre o mau uso da riqueza, o que é mamon, por que a gente não pode servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo. Então, vamos ver aí um pouco antes de nós chegarmos na parábola, vamos ver um pouquinho o que fala este capítulo. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele vai odiar a um e amar o outro, ou vai se afeiçoar a um e desprezar o outro. Não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Então vamos entender o que é Mamon. O sentido literal da palavra Mamon é dinheiro. A tradução dele em hebraico é dinheiro. Esse Mamon, ele era representado, era uma figura que era representada por um homem muito feio, carregando um saco de moedas nas costas. E no sentido amplo da palavra, significa avareza, o egoísmo. Por isso que não se pode servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo. E nós vamos ver aí o porquê dessa dualidade, dessa discrepância. Quando Jesus cita essa salvação dos ricos, chega para ele explica isso a um rapaz, através de uma parábola, de uma outra parábola. Chega um rapaz perto dele, numa dessas pregações de Jesus, chega um moço perto dele e fala assim: bom mestre, o que eu faço para conseguir o reino dos céus? Aí Jesus fala para ele: bom não, bom só Deus. Mas o que você faz para conseguir o reino dos céus? Siga os mandamentos. Aí o rapaz fala assim, e Jesus cita os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás. Cita todos os 10 mandamentos. Amar a Deus como a si mesmo, enfim. Aí o rapaz fala para ele: mas isso eu já faço, Senhor. Falou: ótimo, se você já faz. E era um rapaz rico. Ele fala para ele: então você venda todos os seus bens, dê aos pobres e me segue. O rapaz abaixou a cabeça, triste, e seguiu. Então aí o que ele fala, Jesus?
que é mais fácil um camelo passar, é aí que vem aquela frase bastante conhecida pela gente, que é mais fácil um camelo passar por uma agulha, por um buraco de uma agulha, do que um rico adentrar o reino dos céus. E o que ele quis dizer com isso? Ser rico é pecado? Não. Se Deus nos proporcionou a riqueza, se Jesus nos deu a oportunidade de termos a riqueza, é porque dela podemos fazer parte. O que Jesus condena, o que é a riqueza, é o mau uso que se faz dela. É muito mais difícil você ser rico, você lidar com as fraquezas que a riqueza te traz, do que muitas vezes ser pobre. A riqueza, você tem o orgulho, você tem a ganância, você tem a vida sensual muito fácil. Muitas vezes, as pessoas, enquanto pobres, às vezes enriquecem, eles esquecem do seu irmão que está ali necessitado, precisando de uma ajuda. Então, ser rico, se Deus nos deu a oportunidade de trabalharmos, vejam, para se ter as coisas, para se ter o bom dinheiro, o dinheiro abençoado, necessita-se trabalhar, estudar, ir adiante. Isso é um dinheiro bendito, essa é a nossa riqueza. É disso que Jesus não condena. O que Jesus condena é o dinheiro que vem fácil, é o dinheiro ilícito, é o dinheiro que não é dado aos nossos irmãos mais necessitados. Nós estamos num mundo, num planeta, em pleno desenvolvimento. Em pleno desenvolvimento. E cada vez mais a população aumentando. Cada vez mais. Para que haja alimento para toda essa população, tem que existir tecnologia, tem que existir o plantio. Para que haja essa tecnologia, tem que haver dinheiro. Então é aí que Jesus, é aí que entra a riqueza, é o bom uso deste dinheiro. Jesus não condena sermos ricos, em hipótese alguma. É aquilo que fala, se Ele nos deu a oportunidade da riqueza, é para que façamos bom uso dela. A riqueza condenável é aquela que é usufruída de maneira ruim, ou não tão boa, sem ajuda, para coisas ilícitas. Essa riqueza, essa abrangência do mundo, esse crescimento do mundo, através da riqueza, inclusive o que eu tenho aqui no meu país, eu exporto para um outro país, tudo isso gera riqueza, tudo isso gera divisas, e gera também uma aproximação entre os povos. Então vejam a importância da riqueza. Então quando ele fala para o bom moço, vende tudo e dê aos pobres, ele não queria que ele desse tudo, ele queria que ele ajudasse, e segue-me. O que o bom moço fez? Abaixou a cabeça triste, porque sabia que aquela atitude ele não ia abrir mão do seu dinheiro, ou parte para ajudar. Então ele abaixa a cabeça e segue triste. Não segue a Jesus, segue triste. É quando fala Jesus, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas é nesse sentido, do mau uso da riqueza. Tá? Resguardar-se da avareza. No meio da multidão, um homem disse a Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança que recebemos. E Jesus lhe perguntou: Homem, quem lhe disse que eu sou o juiz para fazer partilhas? Depois acrescentou: Tenha cuidado para não ser avarento,
porque a nossa vida não dependerá da abundância dos bens que possuímos. E aí Jesus, através de uma outra parábola, também dá uma explicação desse resguardar-se da avareza. Existia um homem com bens, com uma plantação, ele era um agricultor, e aquele ano a plantação dele, a colheita foi farta. E aí ele não tinha celeiro para guardar toda aquela comida, o suficiente. Então ele manda construir vários celeiros, e ele guarda toda aquela comida, ele guarda toda aquela abundância, e aí ele pega, depois que ele guardou tudo, que ele pôs tudo ali que ele colheu, vejam, ele acomodou tudo nos celeiros, e ele fala, bom, agora eu estou em paz, agora eu posso sentar e usufruir de tudo aquilo que eu tive. Nem por um momento ele pensa em dividir isso. O que ele vai fazer com toda aquela comida? O que ele vai fazer com os celeiros lotados de grãos? Ele vai sentar e descansar? E a distribuição? E tanta gente necessitada? E tanta gente precisando de um pouco daquela comida? Então Jesus fala para ele, homem ingrato, lembre-se que você acumulou tantos bens, mas que hoje você pode ser chamado. Então veja, eu acumulo tantos bens, eu acumulo, no caso desse agricultor, tantos grãos, encheu os celeiros, em nenhum momento ele quis dividir aquilo. E a gente tem que pensar que hoje nós estamos aqui, e no momento seguinte nós não vamos estar mais. E aonde nós vamos levar tudo aquilo? Aonde ele vai ficar todos aqueles celeiros, aqueles depósitos lotados de comida, que poderiam servir a tantos, matar a fome de tantos? Então Jesus fala para ele, pense que no momento seguinte, você pode não estar mais aqui. Então é para a gente também refletir no sentido de nós nos resguardarmos da nossa avareza, que é um dos maus da riqueza. Então a gente tem que pensar, para que acumular tantos bens? Para que acumularmos tantas coisas? Para que darmos importância, às vezes, às coisas tão pequenas, tão poucas, se no momento seguinte nós podemos não estar mais aqui? Por que não dividir um pouco daquilo que nós temos? Às vezes é tão pouco. E quando eu tenho muito em mim assim, não é a riqueza material, é um pouco da nossa riqueza que vem de lá de dentro. É o dar as mãos, é um sorriso, um abraço, um carinho, um saber ouvir. Quantas vezes nós até somos ricos de sabedoria e não dividimos essa sabedoria com ninguém. E não espalhamos essa sabedoria que é tão simples, está aqui dentro. Essa também é uma riqueza. Deus nos deu isso. Deus nos deu o dom da sabedoria, o dom de falarmos, de ouvirmos, de vermos, para que a gente faça uso dessas riquezas que nós temos, das nossas mãos, dos nossos pés. Isso são riquezas que nós temos. E nós, de uma maneira avarenta, a gente guarda tudo isso para a gente. A gente sequer move um passo em direção daquele que necessita tanto. Não vai longe. Também eu faço isso. Quantas vezes batem à nossa porta pedindo um prato de comida? Quantas vezes nós negamos? Às vezes com a geladeira, com comida que a gente acaba jogando fora. Verdade, não é? Então essa é a riqueza de coração que Jesus também nos fala.
vamos nos resguardar da avareza. Vamos fazer uso também da nossa riqueza espiritual, da nossa riqueza mental, daquilo que nós temos para dar, daquilo que nós temos para dividir. Vamos continuar. E aí, Jesus, andando por Jericó, que tem aquela passagem, né? Que ele cura o cego de Jericó. No meio da multidão, tem um homem de baixa estatura, de nome Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos, né? Tem uma música tão conhecida da gente. E Zaqueu sobe a árvore, né? Uma figueira, para poder olhar Jesus pregando. Quando Jesus passa e vê aquele homem na árvore, ele fala: desce daí, bom homem, desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou à sua casa. Aí as pessoas que estão ali, né, ao redor, ficam espantadas, falam: como Jesus na casa? Publicano eram homens que eram cobradores de impostos. Ele era chefe destes homens. Veja, né? E assim, os impostos, eles eram cobrados de maneira cruel. Muitas vezes, os homens se faziam valer dessa autoridade que eles tinham, e iam às casas das pessoas e retiravam tudo que elas tinham, e deixavam às vezes as famílias numa situação ruim, tudo em nome de um Deus. E aí eles diziam que eles iam rezar por aquela família, depois de terem tirado tudo, que eles iam rezar por aquela família. Quantas viúvas, a gente tem relato de quantas viúvas com as suas crianças que acabam numa miséria absoluta por conta desses impostos que esses publicanos iam recolher. E Zaqueu era o chefe desses publicanos. Então, quando ele desce, quando Jesus pede para ele descer da árvore e fala que vai à casa dele, as pessoas falam: como? A casa de um pecador? A casa de um homem assim? Mas existe uma... E aí ele pede, Zaqueu fala, se arrepende de tudo aquilo que ele tem feito, e ele fala que ele vai doar todos os bens dele aos pobres, e vai seguir Jesus. Tanto que Zaqueu torna-se um dos apóstolos de Jesus. Matias é um dos apóstolos, era o Zaqueu que vira Matias. Não confundir com Mateus. Tem aí eu li alguma coisa que as pessoas confundem com Mateus. Foi Matias. Então Zaqueu é o apóstolo Matias. Então esse descer da árvore tem um outro sentido também. Vamos pensar em descer da árvore. Ele desceu do pedestal em que ele estava. Ele desceu do orgulho dele, ele abandonou, ele deu tudo o que ele tinha para seguir Jesus. Ele desceu da arrogância, ele se tornou humilde para seguir Jesus. Então esse é o verdadeiro descer da árvore. É descer da tua soberba, desse pedestal em que você está colocado. Aí Zaqueu segue a Jesus. Então, uma outra maneira de a gente enxergar essa história de Zaqueu, está aí. Vamos pensar no Zaqueu, na hora que desce da árvore, que ele fala, né? Jesus, eu vou te seguir, é isso. Ele se desprende de todos os bens dele e passa a seguir Jesus em suas andanças. E agora nós vamos entrar na nossa parábola do mal rico. Então, a nossa parábola propriamente dita. Aí existia um homem, diz a parábola, que existia um homem muito rico, que usava finíssimo linho e se banqueteava das melhores comidas. E existia um homem muito pobre, que ficava à espera das migalhas daquele homem. E esse homem muito rico
sequer as migalhas dava a esse homem pobre. Fala a parábola que ele tinha feridas e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Tamanha a pobreza, tamanha a miséria com que este homem se encontrava. E nem por um momento este homem rico se compadece do homem pobre. E não lhe dá comida. Fala a parábola que os dois morrem, os dois desencarnam. Lázaro vai para os braços de Abraão, para os seios de Abraão. E o homem rico é sepultado e vai para o inferno. Tem a distinção aí de céu e de inferno. Quando eles estão lá, Lázaro nos braços de Abraão, o homem rico passando um horror, enfrentando um horror nesse dito inferno, ele olha e tem ali existe um abismo entre eles, que depois nós vamos refletir sobre esse abismo. Que ele olha e ele vê Lázaro, aquele homem pobre, nos braços de Abraão, e ele fala: Senhor, pede que Lázaro venha molhar a minha boca. Abraão fala para ele: não. Existe um abismo muito grande entre nós. Lázaro não pode ir até você e nem você vir até nós. Mas eu estou querendo um pouco de água. Infelizmente não pode. Aí o homem rico fala para Abraão: então pede que Lázaro vá até minha casa. Porque este homem rico tinha 5 irmãos, todos iguais a ele. Pede que Lázaro vá à minha casa e avise meus irmãos aquilo que eu estou passando, para que eles não passem igual. Peça para Lázaro mostrar a eles o que eu estou passando aqui, para que eles não passem igual. Abraão fala para ele: de jeito nenhum. Se nem Moisés e os profetas conseguiu fazer com que vocês mudassem o modo de pensar, o modo de ser de vocês, o que dirá de uma pessoa reencarnada, um espírito que vai chegar e tentar mudar a cabeça desses 5 irmãos? Eles não vão nem acreditar nessa figura. Então, Lázaro ali, esta é basicamente a nossa parábola, que fica que ele pede que vá avisar e Abraão fala: de jeito nenhum. Se eles não acreditam nem em Moisés, que dirá Lázaro ali encarnado tentando, aí é que eles não vão acreditar mesmo. Então vamos pensar um pouquinho, vamos analisar um pouquinho de uma outra maneira o que é a nossa parábola do mal rico. Por nenhum momento, vamos ter uma outra visão dessa parábola. Em nenhum momento, Jesus cita a religião, nem de Lázaro, nem do homem rico. Em nenhum momento. Então, os homens ali, eles estão sendo julgados pela ação deles. Não importa a tua religião, não importa a tua crença, não importa nada. Você, quando partir dessa para melhor, você vai ser julgado por aquilo que você está fazendo, ou por aquilo que você fez. Outra coisa que essa parábola nos traz, muito forte, a questão da mediunidade. Porque ele fala, o homem rico fala para Abraão: mande Lázaro até a minha casa. Como Lázaro iria? Um espírito. Então trata muito fortemente essa parábola toda dessa questão da mediunidade. Inclusive, eu estava lendo, existem algumas religiões que não aceitam muito bem esta parábola. Justamente porque não acreditam em vida após a morte. Morreu, acabou.
Então essa questão e a parábola está ali. Está ali para você ler. Está ali mostrando que existe isso. É falado. Abraão fala para o homem rico. Então existe essa mediunidade. Existe essa vida após a morte. Então isso trata muito também essa nossa parábola. E nisso a gente vai pensar também nessa questão da riqueza, que a gente estava falando até agora, do mau uso dessa riqueza, o tanto que este homem rico poderia dar, o tanto que este homem rico poderia oferecer a essa pessoa tão pobre, que os cães vinham lamber-lhe as feridas. E nada disso foi feito. Então ele morre e vai para onde? E vai sofrer. E vai sofrer. Outra coisa também que é interessante da gente analisar nessa parábola, que o homem rico, ele pede para Abraão, pede para Abraão, mande Lázaro, que me dê um pouco de água. Nem sofrendo ali, onde ele estava, nesse abismo que se formou entre eles, o que se formou entre eles é um abismo intransponível. Nem o daqui vai para lá e nem o de lá vem para cá. Apesar que Lázaro muito bem poderia ir até onde estava o homem rico. Mas Abraão não deixa. Então veja, esse abismo que se forma, essa coisa, nem por um momento, vamos pensar que nem por um momento, o homem rico se arrepende daquilo que ele fez. Ele fala para Abraão, mande Lázaro me dar um pouco de água. Onde está a tua humildade? Você está sofrendo. Você está passando ali, como diria um português, as penas do purgatório. E ainda assim você não desce da tua arrogância. Mande Lázaro que me dê um pouco de água, que me molhe a boca. Mande Lázaro até a minha casa avisar os meus irmãos. Cadê o arrependimento? Talvez se ele nesse momento tivesse pedido perdão por aquilo que ele fez, por aquilo que ele deixou de fazer ao homem pobre e a tantos outros. Porque tem até um filminho que os empregados queriam ajudar o homem e ele chicoteava os empregados. E ele falava, se vocês derem comida, eu bato em vocês, né, enfim, eu mando vocês embora. Tem um filminho ali que fala isso. Então, cadê a tua humildade? Você está sofrendo. Estava ali passando sede. Em que condição esse homem desencarnou? Fazendo uso dessa riqueza, esse mau uso da riqueza. Em que condições, meu Deus, que a gente não está lá para saber, mas em que condições estava esse homem que ele pede um pouco de água? E nem por um momento ele se compadece, ele desce que nem Zaqueu fez, que desceu da árvore. Senhor, eu peço perdão por aquilo que eu fiz. Humildemente eu lhe peço. Peça a Lázaro que me dê um pouco de água. Talvez se ele tivesse usado dessa humildade, dessa simplicidade, talvez até ele tivesse conseguido esse perdão por aquilo que ele fez. E tivesse amenizado um pouco a sua sede, um pouco a sua dor. Então, se a gente for pensar bem nessa parábola que fala do sofrimento, então a gente tem que pensar, a gente tem que analisar que nós somos os nossos, nós é que buscamos o nosso próprio sofrimento. O sofrimento não vem para que a gente, eu vou sofrer para poder me redimir de alguma culpa. Não, de jeito nenhum. Nós procuramos o nosso próprio sofrimento.
Nós criamos esse abismo entre o céu e o inferno. As nossas atitudes, as nossas palavras. Essa coisa intransponível que foi feita, que criou entre Lázaro e o homem rico. Que será que é tão intransponível assim? Se a gente pensar em André Luiz, quantos anos ele fica ali no umbral? E quando ele pede perdão, ele chega, ele enxerga a luz. Então veja, você não precisa muito, é só se arrepender. É só ter consciência daquilo que deixou de fazer, para que a gente possa alcançar a luz. Agora, se a gente tem esse conhecimento aqui, agora, a gente busca por isso, através do Evangelho, através das parábolas, através das palavras que Jesus nos deixou, por que não fazer uso disso aqui? Enquanto aqui estamos, encarnados, com a consciência de que podemos tudo. O tudo que cada um tem condição. O tudo que cada um pode dispor. Aquilo que eu falei, não tem que ser material. Se vocês chegarem aqui um sábado e virem a alegria das famílias sentadas aqui, ouvindo música, recebendo alimento, comendo um pedacinho de pão, tinha dinheiro nisso? Não. Tinha o alimento, tinha o carinho que é colocado em cada alimento que se põe ali dentro daquela cesta. Tinha o carinho de vocês que doam esses alimentos. Porque ninguém faz uma doação e fala, pelo amor de Deus, eu vou doar isso daqui. Não, tenho certeza que não. Quando vocês doam, com certeza esse alimento vem repleto desse carinho que vocês colocam. Repleto desse amor com que é dado uma pasta de dentes. Então é essa riqueza que realmente nós temos. É essa riqueza que nós vamos levar. É essa riqueza que nós temos que doar. E para encerrar, tem umas palavras. Ele chama Huberto mesmo, Holden. Ele é já desencarnou, é um teólogo, um filósofo, um homem inteligentíssimo, estudioso das parábolas, estudioso das palavras de Jesus. Então ele tem um livro que chama Sabedoria das Parábolas. E ele fala assim, entre tantas coisas, ele fala assim: enquanto o homem não se converte da sua maldade, continuam os males, com ou sem corpo material. Então foi o que nós acabamos de falar. Enquanto a gente não tomar consciência da nossa maldade, os males vão continuar. Nesta matéria, nesse meu corpo ou em outro. A maldade vai estar lá. Se eu não tomar consciência dela, ela vai junto comigo. Eu não morro e ela vai ser sepultada. O meu espírito leva com ele essa maldade. O que redime o homem do seu materialismo é uma nova vivência espiritual. Esta vivência, porém, não provém de uma nova reencarnação. Essa nova vivência nasce de uma total mudança em seu livre arbítrio. Então, assim, nós temos o que Jesus nos colocou de uma maneira muito sábia, que é o nosso livre arbítrio. A gente pode tudo e não pode nada. Depende daquilo que eu quero. Jesus nos dá o Evangelho, nos dá a palavra para que a gente siga. Mas eu tenho o meu livre-arbítrio. Eu sigo se eu quero. Eu faço se eu quero. Não existe
porta estreita e a porta larga? Qual é mais fácil de passar? A porta larga. Está aí meu livre-arbítrio. Se eu resolvo usar da minha avareza, não distribuir, fazer mau uso da minha riqueza, eu estou passando na porta larga. Aí está meu livre-arbítrio. Depois, lá na frente, é que nós vamos ver o que nos espera. Então, a gente não precisa desencarnar para a gente tentar uma outra encarnação para fazer o que não fizemos nesta. Meu Deus, nos é dada essa oportunidade. Nós estamos aqui, encarnados neste planeta, de provas e de expiações. Façamos o que precisamos fazer aqui e agora. Não vamos esperar desencarnar. Falar que eu não fiz agora, quem sabe numa próxima. O momento é agora. Deus sabe como é que eu venho na próxima. Deus sabe se vai ter uma próxima. Não está nascendo criança, pouco. Então a gente não... Será que eu vou ter oportunidade para me redimir? Vamos pensar nisso. Fazer o que a gente pode agora. Somente um novo compreender, um novo querer, um novo viver é que podem redimir o homem das suas maldades e, finalmente, também dos seus males. Há quem pense que o sofrimento seja fator de redenção. Veja, a gente tem uma ideia errada de que, ai meu Deus, mas eu sofro tanto, eu estou sofrendo tanto, não consigo emprego, e minha vida é tão difícil, a minha vida familiar, com os parentes, por quê? Então, tem pessoas que se acomodam nesse sofrimento e acham que isto é um fator de redenção. Não pensem nisso. A gente tem que dar a volta por cima. Não pensem que Deus nos colocou, Jesus nos deu sofrimento para que a gente se redima dos nossos males. De jeito nenhum. Quando que Jesus nos quis sofrendo? Então não vamos pensar que eu estou sofrendo, mas eu tenho uma vida tão sofrida. Será que eu estou me redimindo dos meus males? Pelo contrário, eu estou acomodada, eu não estou evoluindo. Eu não estou andando para frente em busca da minha evolução. Eu parei, eu estagnei. E ali no meu sofrimento me acomodei. Então não é o sofrimento que me traz benfeitoria, que me traz, vai me redimir dos meus males. Nenhum sofrimento redime o homem, mas é a atitude do homem em face ao sofrimento que o pode redimir. A parábola, para encerrar, para falar da nossa parábola, a parábola fala do abismo entre os convertidos e os pecadores. E enquanto alguém for pecador, não pode esperar libertação definitiva do sofrimento. Assim, estamos diante do mistério do livre-arbítrio. O homem é criador do seu céu ou do seu inferno. Então, através desse abençoado livre-arbítrio que me foi dado, eu sou criador do meu céu e do meu inferno. Eu vou buscar um cantinho ali, nos braços de Abraão, ou eu vou buscar ali, morrer de sede, sei lá como que é lá, que eu também nem pretendo saber. Sei lá, espero não saber. Mas então nós temos isso. Está dentro de nós esse céu e esse inferno. Basta que a gente pense um pouco. Faça uso daquilo que Jesus nos colocou, que Deus nos deu com tanta sabedoria. Que a gente faça uso dessa nossa inteligência, do bom senso, do amor, para que a gente tenha esse céu e esse inferno.
para que a gente tenha o livre-arbítrio para usufruir de tantas coisas que nos são dadas, de tantas coisas que nos proporcionam. Que vida ali. Nós temos problemas? Claro que temos. Quanta gente morrendo de fome, quanta gente com feridas e os cães a lamber-lhe. Mas nós temos o lado bom das coisas. Quantas coisas boas acontecendo. Vamos olhar o lado bom da coisa. Quanta gente trabalhando em prol dessa população, dessa humanidade, para que não se torne tão sofredora. Quanta gente através da riqueza, buscando através de pesquisas, a melhoria do mundo, a melhoria de tanta coisa. Agora mesmo, estava falando no rádio de um pesquisador da Embrapa, órgão nosso aqui do Brasil, que descobriu um pesticida totalmente orgânico, totalmente natural, para matar, agora eu não vou saber que bichinho, não sei de onde. É uma praga, eu não vou saber de onde, mas enfim. É uma praga que estava devastando as nossas plantações, que devasta as nossas plantações. E era usada muito pesticida, né? E é muito ruim. Esse nosso pesquisador da Embrapa descobriu um pesticida orgânico, não vai fazer mal nenhum ao alimento, para combater esta praga. Então veja, gente, isso é uma das coisas que a gente fica sabendo, porque infelizmente as coisas ruins sempre estão mais à tona. Mas as coisas boas estão acontecendo também. As coisas boas, o fato de nós estarmos aqui, de nós estarmos aí no ano de 2018, é só uma passagem de dia. O dia 31 acabou 2017 e nós estamos entrando em 2018. Mas a vida continua. A nossa jornada continua, o nosso trabalho continua, o nosso aprendizado continua. Vamos nos enriquecer. Vamos nos enriquecer de coisas boas, de coisas saudáveis, de pensamentos bons, de atitudes boas. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pelo carinho e mais uma vez, um feliz 2018 a todos.